Quando você pensa em guerreiros da história, quem vem à sua mente? Generais? Reis? Soldados? E se eu te dissesse que alguns dos maiores nomes da resistência africana eram mulheres? Essas mulheres não foram apenas coadjuvantes em histórias escritas por homens. Não. Elas foram líderes, estrategistas, guerreiras ferozes e rainhas indomáveis. Mulheres que ousaram enfrentar impérios inteiros, que ergueram o nome da África diante de inimigos que acreditavam ser invencíveis. Hoje, você vai conhecer as histórias de rainhas e guerreiras que mudaram o destino de povos inteiros. Nizingabandi, a rainha de Ndongo e Matamba, que transformou diplomacia em arma e guerra em liberdade. Yaa Asantewaa, a mulher que desafiou os britânicos em Gana quando todos os homens hesitaram. E as temidas Amazonas de Daomé, um exército formado só por mulheres, que deixava até os mais fortes guerreiros tremendo de medo. Essa não é apenas uma história de guerras e batalhas. É uma história de coragem, de resistência e de poder feminino. Uma história que foi escondida por séculos, mas que precisa ser contada agora. Prepare-se. O que você vai ouvir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a força da mulher negra na história. E a nossa jornada começa no coração de Angola. Ano de 1624. O reino de Dongo, em Angola, enfrentava uma tempestade. Os portugueses avançavam, querendo escravizar o povo, dominar as terras, sugar a riqueza. Muitos acreditavam que era o fim. Mas surgiu uma mulher, Nzinga Mbandi, filha de rei, irmã de guerreiros, mas acima de tudo, estrategista implacável. Quando os homens hesitaram, foi ela quem se levantou. E sabe como começou a sua luta? Com inteligência. Antes de pegarem armas, Nzinga usou a diplomacia como arma secreta. Conta-se que numa reunião com o governador português, não havia cadeira para ela se sentar. Uma humilhação planejada. Mas Nzinga não se curvou. Ela ordenou que uma de suas criadas se ajoelhasse e ali mesmo fez do corpo da serva o seu trono. Esse gesto foi mais do que um desafio. Foi uma mensagem. Eu não me abaixo diante de ninguém. E assim começou a trajetória de uma das maiores rainhas da África. Ela assinou tratados quando precisou, aliou-se a quem fosse necessário. Mas quando a diplomacia não bastava, ela partia para a guerra. Nzinga liderou exércitos, cavalgou na linha de frente, inspirou homens e mulheres a nunca aceitarem a escravidão como destino. Ela não era apenas uma rainha, era um símbolo de resistência. Enquanto muitos acreditavam que a África se ajoelharia diante das armas europeias, Nzinga provava o contrário. A África tinha líderes que não conheciam o medo. Mas Nzinga não foi a única. A chama da resistência feminina não parava em Angola. Ela atravessava fronteiras, ecoava em outros reinos, em outros tempos. E anos depois, no coração de Gana, outra mulher faria a história tremer. Estamos agora no coração de Gana, no final do século XIX. O Império Britânico avançava como uma sombra, dominando terras, riquezas, impondo sua coroa sobre o povo Ashanti. Os líderes homens estavam divididos. Alguns tinham medo, outros queriam negociar. Parecia que ninguém ousaria desafiar os colonizadores. Mas no meio daquela indecisão, uma voz feminina se ergueu. Uma voz que mudaria o destino de um povo. O nome dela era Yaa Asantewaa. Ela não era uma guerreira qualquer. Era rainha-mãe de Egiso e carregava consigo a responsabilidade sagrada de proteger o coração espiritual da nação Ashanti, o trono de ouro. Esse trono não era apenas uma cadeira enfeitada. Ele representava a alma e a união de todo o povo Ashanti.
e os britânicos ousaram pedir que fosse entregue a eles. Para muitos, isso parecia inevitável, mas Yaa Centelwa não aceitou a humilhação. Em um conselho de chefes, quando todos os homens estavam calados pelo medo, ela se levantou e declarou: "Se vocês, homens, não tiverem coragem de lutar, então eu, uma mulher, lutarei. Lutarei até a última gota de sangue pelo trono, pelo meu povo e pela nossa liberdade." Essa foi a chama que incendiou a Guerra do Trono de Ouro. E quem estava na linha de frente, organizando, inspirando, gritando ordens de batalha? Ela, Yaa Centelwa. Contra canhões e rifles britânicos, ela levantou a moral de um povo inteiro. Mostrou que resistência não tem gênero, que coragem não depende de músculos, mas de espírito. E mesmo diante da derrota militar final, Yaa Centelwa deixou uma marca impossível de apagar. Porque sua voz, sua rebeldia, sua coragem ecoam até hoje em cada mulher africana que não aceita se calar. E enquanto Yaa Centelwa defendia o trono dourado, em outra parte da África, um exército inteiro de mulheres fazia inimigos tremerem só de ouvir o seu nome: as Amazonas de Daomé. Imaginem um exército. Agora, imaginem que cada soldado desse exército é uma mulher. Mulheres treinadas desde jovens para lutar sem medo. Mulheres que enfrentavam inimigos armados até os dentes e saíam vitoriosas. Essas eram as Amazonas de Daomé, um corpo militar feminino considerado um dos mais temidos do mundo. Enquanto a Europa se vangloriava de seus exércitos e armadas, na África, em Daomé, atual Benin, um batalhão de mulheres já mostrava que coragem não tinha limites. As Amazonas não eram simples guerreiras. Elas eram treinadas para suportar dor, fome e medo. Marchavam quilômetros em silêncio absoluto, escalavam muros com as próprias mãos, e quando entravam em combate, não havia piedade. Os relatos dos colonizadores diziam que até os soldados mais experientes tremiam só de ouvir os cânticos de guerra dessas mulheres. Elas não fugiam, elas não se rendiam, e para elas, a maior honra não era voltar vivas, era lutar até o fim. Durante séculos, as Amazonas de Daomé foram o escudo e a espada do seu reino. Protegeram reis, defenderam fronteiras, expandiram territórios e mostraram ao mundo uma verdade inegável. A África não era apenas um continente de riquezas a serem exploradas, era uma terra de guerreiros e guerreiras que jamais se curvavam. Nzinga Bandi e Yaa Centelwa, as Amazonas de Daomé. 3 nomes, 3 símbolos, 3 chamas de resistência. Mas esta não é apenas uma história do passado. É uma lembrança viva de que a força da mulher africana não pode e nunca poderá ser apagada. E o que essas histórias nos ensinam hoje? O que ainda ecoa no coração da África e do mundo? Essas histórias não são apenas memórias do passado. Elas são espelhos. Espelhos que mostram que a força da mulher africana sempre esteve presente, mesmo quando tentaram apagá-la. Hoje, talvez você não veja uma rainha em um trono, nem um exército de mulheres marchando com lanças. Mas se olhar bem, você vai encontrar a mesma coragem. Está na mãe que luta todos os dias para sustentar seus filhos, na jovem que enfrenta preconceito e ainda assim sonha alto, na líder comunitária que levanta a voz para defender seu povo, na empreendedora, na artista, na estudante. A resistência de Ninga, a ousadia de Yaa Centelwa e a disciplina das Amazonas de Daomé vivem em cada mulher negra que não aceita ser calada. Porque a luta delas não acabou. Hoje, ela continua contra outras formas de batalha, contra o racismo, contra o machismo, contra a desigualdade,
Mas sabe de uma coisa? Assim como no passado, essas mulheres não estão sozinhas. Elas carregam a força de seus ancestrais. E cada passo dado hoje é continuação de uma história milenar de resistência. A resistência é fêmea. Sempre foi e sempre será. Quando olhamos para a história da África, não podemos enxergar apenas reis e impérios. Precisamos olhar para as mulheres. Mulheres que foram colunas invisíveis, mas também muralhas visíveis. Que foram guardiãs do futuro, arquitetas da resistência. Vozes que ecoaram mesmo quando o mundo tentava silenciá-las. Nzingabandi, Ya Asantewaa, as Amazonas de Daomé. Esses nomes são estrelas no céu da memória africana. Mas o brilho delas não é único. É um reflexo de milhões de outras mulheres, cujos nomes talvez nunca conheçamos, mas que também lutaram, resistiram, sobreviveram. Hoje, quando uma menina africana sonha em ser líder, quando uma mulher negra ergue a cabeça diante da injustiça, quando comunidades inteiras se fortalecem por causa da determinação feminina, essas rainhas e guerreiras vivem novamente.